Mensagem do céu. Amados, eu queria falar aqui sobre um aconselhamento importante, não é? Não é a primeira vez que isso vem para a gente, mas eu queria aqui no caso de um julgamento, não é? Nós tivemos uma pessoa aqui perguntando sobre uma outra pessoa, se aquela pessoa era realmente uma pessoa espiritual, como é que essa pessoa poderia ficar zangada, emburrada, entre outros mais adjetivos que não edificam. Não edificam, a gente não vai ficar falando aqui todos os adjetivos que foram colocados, né? Mas assim, o que eu entendi aqui da conversa é que a pessoa é espiritual, não é? Parece que é uma pessoa espiritual. E ela está falando de uma outra pessoa que também é uma pessoa espiritual. Parece que houve alguma desavença entre as duas partes, não é? Que já é uma vergonha, não é, querido? Só o fato de haver desavença entre nós já é total derrota, não é? Para o nome do Mashiach, porque as coisas podem ser solucionadas, elas não precisam chegar no extremo oposto, queridos, não é? Não precisa chegar no grau de agredir, no grau de o outro ser ferido, no grau de uma série de contextos, não é? Mas aí eu achei bastante interessante o aconselhamento e eu gostaria de estar passando para vocês sobre isso, não é? Claro que eu fui ouvir outra parte, não é, queridos? A outra parte tinha outra versão, viu? É sempre assim, não é? A parte denunciante, normalmente, queridos, a parte denunciante é complexo de lidar com isso, não é, amados? Ou seja, a parte que vai procurar ajuda, às vezes vai procurar ajuda verdadeiramente, mas a maioria das vezes a pessoa que vai procurar ajuda vai procurar alguém para defender o seu próprio ponto de vista, queridos, não é? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muito carinho com isso, para a gente não incorrer num pecado, ou seja, ou a busca não pode ser porque, olha, deixa eu contar antes que a missionária fique sabendo, não é? Não, ou o que quer que seja, não importa. O importante é que nós possamos saber viver de acordo com o que a Escritura diz. Nós não devemos ter atritos entre nós. Mas se ocorrerem os atritos, é importante que a gente possa não permitir que isso prossiga, queridos. Não permita, não alimente o monstro. Não alimente o monstro. Tinha um filmezinho aí, acho que era do Steven Spielberg, chamado Gremlin, né? Você não podia alimentar, o bichinho era bonitinho, o bichinho era uma gracinha, um fofinho, não é? Mas se você desse comida para o bichinho depois da meia-noite, o bichinho virava um monstrengo destruidor. Então, amados, quando você alimenta esse tipo de coisa, eu vou ler o texto que está em Provérbios 18:19, diz assim: o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza, e as suas contendas são ferrolhos de um castelo. Vou ler na revista atualizada, olha só, na linguagem de hoje, na nova versão internacional, é mais difícil você ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que você tentar conquistar uma fortaleza no período de guerra. As discussões estragam as melhores amizades. Queridos, eu queria falar sobre isso, sobre o contexto do ponto de vista, não é? Aonde que ocorrem as intrigas, aonde ocorrem as contendas, aonde ocorre esse contexto? Quando você tem razão, queridos, você tem razão. De algum modo você tem razão. Então, vamos tratar não de duas pessoas. Eu já compartilhei com vocês esse exemplo que eu acho bastante pertinente. Não vamos falar de duas pessoas que se conhecem. Vamos falar de duas pessoas que não se conhecem. Duas pessoas houve um acidente de carro, as duas não se conhecem e as duas começam a tratar. Você passou o farol vermelho, ou então você cruzou igual um desembestado, não é? O outro, imagina, você que estava em alta velocidade, e pode perceber que as discussões elas começam por meio de acusações. Há pessoas que têm um temperamento diferente, queridos. Há pessoas que têm um temperamento diferente. Ela não acusa, mas ela se defende. Não é? Esse é o meu tipo de temperamento, não é? O meu tipo de temperamento, eu não quero ver o que o outro está fazendo. O meu temperamento é mais de dizer, eu não fiz isso, não é? Talvez até pelo momento que eu estou vivendo aí, complicadíssimo, com um desafio maior do que as minhas energias, minhas forças humanas, mas a verdade é que eu aprendi muito pequenininha a ter esse posicionamento de receber determinadas acusações e ter de me defender porque aquilo não procedia.
Então, a minha personalidade, ela não é de olhar o que o outro faz, mas ela é muito de olhar se alguma acusação eu estou recebendo que eu não fiz, aquilo vai mexer demais com o meu emocional, vai mexer demais comigo, porque eu não sei lidar com o que eu diria uma difamação. É algo que não entra no meu contexto racional, é algo que vai mexer diretamente. Tudo que não entrar no seu racional vai para onde, queridos? Vai para o seu emocional. Olha só, vamos supor, você recebeu uma notícia de que o Eterno livre e guarde, em nome de Yeshua Mashiach, mas eu já recebi uma notícia como essa. Você recebe uma notícia que morreu um ente querido. Queridos, o cérebro não absorve aquilo, queridos. O cérebro manda para um lugar, eu não sei onde que ele vai mandar aquilo lá, aquela informação, porque ele não absorve a informação, para ele não é verdadeira. Ele não tem dados para processar isso, não é? Então ele não absorve aquela informação e ele vai dizer, isso não aconteceu, é mentira, não é? Assim, nós quando todas as vezes que o nosso emocional não tiver estrutura, que o nosso racional não tem estrutura para uma tal informação, ele vai jogar para onde? Para o emocional. E isso acontece comigo muitas vezes, algo que eu não entendo, eu somatizo, ou seja, eu não compreendo o que está acontecendo, vai direto para o meu emocional. Ele não passa pelo cérebro, ele não passa pelo raciocínio lógico, ele vai me afetar o emocional. E o emocional, queridos, o que vai fazer? O emocional vai afetar o físico. O emocional vai fazer com que as tuas defesas caiam, então você vai ficar suscetível a enfermidades. Olha que estratégia de Hassatan, não é? E você vai adoecer. Não é? Não é o que eu desejo, em nome de Yeshua Mashiach. Eu desejo que você possa procurar raciocinar, possa procurar sempre compreender qualquer mal que você sofra. Então, queridos, o que ocorre aqui nesse contexto dessa pessoa? São duas pessoas que eu amo, que eu quero muito bem, as duas, não é uma e nem outra, é as duas, são as duas na verdade, não é? Missionária Cel falando mal português, meu Senhor, tem misericórdia, não é? Então, assim, essas duas pessoas são ambas queridas do meu coração, não é? Mas olha só que coisa, embora não haja conhecimento físico, não é? Eu não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas é uma situação de convívio. E aí o que acontece? Uma zangada com a outra, e aqui foi humilhada, que foi a pessoa que foi tratada com acusações que para ela não são procedentes, agora a pessoa não confia mais. Olha só que condição está isso daí. A condição ficou assim, olha, Céu, se eu me aproximar dessa pessoa de novo, quem é que vai me garantir que essa pessoa não vai me acusar de novo de uma coisa que eu não fiz? Olha que situação. E aí nós entramos no texto de Provérbios. É mais fácil você ganhar de novo, é mais difícil você ganhar de novo a amizade de um amigo ofendido do que você conquistar uma fortaleza no meio da guerra. As discussões destroem as melhores amizades. Então, queridos, olha só, no caso dessas minhas amadas, eu vou orar por elas, para que o Eterno traga entendimento. Claro, se estão me procurando, as duas estão sentidas, as duas estão feridas, as duas querem que essa situação acabe, não é? Não está confortável para ninguém, não é? Agora, ninguém pode obrigar a outra parte a querer ficar junto, queridos. Queridos, a sua vontade é delimitada quando começa o limite do outro, meus amados. Então, olha só, imagina lá o casal está separado, não é? O casal brigou, eu não quero isso para ninguém, queridos, em nome de Yeshua Mashiach. Eu não desejo, olha, amados, os casais deveriam lembrar os votos que fizeram. Eu não desejo isso a ninguém, viu, queridos? Não tem jeito, sempre as duas partes estão envolvidas na tragédia. Não é um e nem o outro. Não tem ali culpado, mais culpado, não é? Claro, exceptuando a questão do adultério. Mas tirando a questão do adultério, não tem como você dizer tal parte é culpada, tal parte é inocente. Não tem como, meus queridos. Lamentavelmente não tem. Os dois falharam. Se o casamento fracassou, os dois falharam, não é? Mas imagina que o casal se separou
e você vai querer obrigar o casal a viver junto. Não tem mais liga, queridos. As partes, sabe quando... Você já fez uma maionese que desanda? Eu já fiz. Depois eu aprendi como nunca mais fazer, não é? Eu aprendi como não fazer fazendo errado, não é? As pessoas deveriam aprender, na verdade, com a sabedoria do outro, e aí elas seriam inteligentes, não é? Eu aprendi que a maionese com ovo cozido não é a coisa mais simples de fazer, mas com ovos crus é maravilhosa, não é? Até a nossa chefe de cozinha aí, a Mariana aí do Informe Ação, quando ela me falou isso, ela falou, por exemplo, o ovo cru, ele é ruim, ninguém gosta de comer ovo cru, mas você coloca em pratos que ele fica delicioso. A maionese é uma dessas, queridos, não é? Se eu falar para você ovo cru, você vai torcer o nariz, mas se eu falar uma salada de maionese, você vai falar, puxa, eu gosto muito de maionese, não é? E a melhor maionese que tem é feita com ovos crus, não é? Então, amados, tentar fazer uma salada, uma maionese, você tem de ter o ponto do giro, da hélice. Tem que ser um físico-químico para fazer uma salada de maionese correta, não é? Eu aprendi mais a fazer a salada de maionese com a química do que eu jamais aprendi na culinária, não é? Então, amados, o que eu quero explicar a vocês com isso é que uma amizade ofendida é como você pegar a maionese que desandou e tentar fazer andar. E qual é a grande dica? Olha, eu dando receita de cozinha aqui espiritualmente, não é? Qual a grande dica para você fazer a maionese que desandou andar? Impressionante, vocês não vão acreditar. Você tem que colocar outro elemento, você tem de fazê-la virar um patê, não é? Então, quando uma amizade chegou nesse ponto, precisa de um interlocutor, queridos. Precisa ter alguém que intermedie, porque as duas partes não querem mais se falar. Se não tiver um interlocutor, vai ficar um agredindo o outro ou um agredindo e o outro se defendendo, que dá na mesma. Dependendo do temperamento, ou a pessoa agride, ou a pessoa se defende, ou, dependendo do temperamento, as duas coisas. Ela vai agredir e ela vai se defender ao mesmo tempo. Fica uma coisa insana. Queridos, quando chega neste ponto, é a maionese que desandou. Você tem de colocar um outro elemento. Ou você vai ter de colocar um atum, não é? Ou você vai ter de colocar uma que eu gosto muito mesmo de fazer patê de berinjela. Ou você vai colocar umas azeitonas, mas você vai ter de pôr um outro elemento, porque aquela maionese você vai perder inteira. Toda aquela riqueza de elementos, seja os ovos, o azeite, o óleo que você utilizou, você vai perder tudo, porque fica duas coisas que não se ligam. Você vê direitinho que o negócio vira uma água, o negócio não dá liga, não é? E é impressionante, queridos, para quem já fez maionese, que quanto mais óleo você coloca, mais dura ela fica. Você precisa dar ur. Você vai precisar dar ur. Não é? É lamentável que não tem como eu não ser influenciada pelo que a gente está fazendo fora também aqui do programa Som do Céu, não é? Mas, queridos, aprender a cozinhar te ensina muita coisa espiritual. Pelo menos eu não consigo, queridos, olhar nada físico nesse mundo que não tem uma grande lição espiritual para a minha vida. Então, olha só. Chegou nesse ponto, está guerra declarada. O que é guerra quando tem duas pessoas em guerra, queridos? Queridos, eu não estou dizendo aqui, não estou defendendo o ponto de vista de um nem do outro. Quem me constituiu juiz e partidor entre vocês? Jamais, jamais. Eu não sou juíza nem partidora, não é? Só o fato de ter demandas entre vocês já é completa derrota. Duas pessoas que não se falem, duas pessoas que se amavam em outro dia e agora estão vivendo no pé de guerra, não é? Não podem nem habitar no mesmo ambiente. Uma chega no ambiente, a outra sai, já para evitar... É claro que todo mundo... Queridos, só o fato de uma pessoa chegar no ambiente e a outra sair já é uma agressão, queridos. Imagina, eu chego num lugar... Aconteceu isso essa semana aí com meu marido, não é? A gente foi num lugar... A gente acabou de chegar no lugar, a pessoa ali saiu. Evidente que ficou patente para mim, eu já tinha percebido algumas outras ocasiões onde a pessoa se comportou daquela maneira, ali ficou patente. Falei, não, o problema sou eu mesmo, a pessoa não vai com a minha faixa. Eu nunca fiz mal, não sei nem o nome da pessoa, queridos. Talvez ela saiba quem eu sou, mas eu não sei quem ela é.
Mas é lamentável quando isso acontece. Isso é uma agressão. Sempre quando eu estou em algum lugar, mesmo no WhatsApp. Às vezes eu estou no WhatsApp, chega alguém e a pessoa chega justamente no horário que eu vou ter que sair. Eu aviso, olha, queridos, eu já estava de saída. Porque, queridos, que coisa horrível você passar a impressão para o outro que você está saindo porque ele chegou, coisa assim. Queridos, tomem cuidado com isso. A gente magoa as pessoas porque não toma precauções, amados. Coisas tão simples que poderiam ser evitadas se você tomasse precaução, zelo com o outro. Queridos, eu tenho irmãos amados do meu coração, amados, totalmente aéreos. Sabe como que é isso? Não é? Sabe a pessoa que, como eu vou dizer, ela entra no ambiente, ela não sabe o que está acontecendo, ela sai do ambiente, ela não cumprimenta ninguém, ela está preocupada com outra coisa. E aí as pessoas podem pensar, ou que a pessoa é arrogante, não é? Ou que a pessoa realmente não gosta da pessoa. Olha, não entrou aqui, não me cumprimentou. Depende da sensibilidade das pessoas. Queridos, eu não tenho essas coisas. Eu não tenho dessas coisas. Eu só vou ter com aquelas pessoas que habitualmente me cumprimentam. Aí um dia não cumprimenta, aí é complicado. Mas as pessoas, queridos, eu não sei quantas pessoas eu abracei aqui, hein, no Havdalah. Eu sei que durante o Shaharit, depois do Shaharit, que nós cumprimentamos Shabbat Shalom, eu cumprimentei todo mundo. Mas à noite no Havdalah, eu realmente devo ter cumprimentado, assim, de 42 pessoas que estavam aqui, eu devo ter cumprimentado umas 15 no máximo, não foi mais do que isso, não é? E eu peço perdão a todos, por quê? Porque a gente vai passando, o povo já vai se espalhando, cada um vai para um canto, às vezes um me pega no corredor, Shavuotov, céu, aí que Shavuotov significa uma boa semana, em hebraico, Shavuotov. Por que nós falamos hebraico, queridos? Porque Shavuotov não significa só boa semana, queridos. Shavuotov, Shavua vem, na verdade, de semanas, mas também vem da semântica do Shalom, queridos. Também vem do Shem, da proteção. Quando eu dedico Shavuotov a alguém, eu a abençoo, eu abençoo a pessoa. Eu estou declarando uma profecia, uma palavra profética sobre a vida da pessoa com relação à semana que há de vir. Então é importante que vocês possam compreender que quando a coisa chegar no ponto que você fala e você é agredido, ou você agride e a outra parte fica ofendido porque você está cheio de razão, cheio de, olha, isso aqui é assim, pronto, acabou. Quando você chegou neste ponto da sua vida, você vai precisar de um interlocutor, você vai precisar de um aconselhador. E você não pode procurar alguém, por exemplo, olha só, eu já contei isso para vocês aqui, mas vale a pena ouvir de novo, não é? Olha só, o marido que tem problemas com a esposa, não é? Ele vai procurar a mãe que tem raiva da esposa. Que lindo! A mãe que não concordava com o casamento, não é? Aliás, queridos, eu nunca recomendo vocês que têm problema de... Queridos, eu conheço pouquíssimas pessoas que se isentam de emitir sua opinião pessoal ou tomar partido num aconselhamento. Então, eu quero ousar convidar você a encontrar alguém que possa lhe ajudar a tomar um posicionamento correto, a ser íntegro em relação a esse aconselhamento que virá, não é? Que você procure pessoas que amem os dois, que amem as duas partes, não pode amar um lado só, porque senão você vai estar realmente já fazendo a panelinha, não é? E não é isso que o Eterno tem para a sua vida. Mas chegou no ponto de agressão, chegou no ponto de que não tem mais contexto, não dá mais liga, não tem como seguir. Queridos, vocês precisam de um aconselhador. Vocês precisam da intervenção de uma pessoa que venha, ore com vocês, não tome partido, e talvez você vai compreender o que o outro está dizendo. Talvez por meio do olhar de outro que não está magoado, você pode até ficar envergonhado, envergonhada. Porque talvez você possa estar entendendo errado a situação. Você entende, queridos? Eu não estou falando no caso de uma batida de carro que nenhum dos dois quer ficar com prejuízo. Eu estou falando de uma amizade verdadeira, de pessoas espirituais,
de pessoas que se amam, que conviveram anos juntos, queridos, não é? Eu estou falando de um irmão verdadeiro com outro irmão verdadeiro que por algum motivo ficou sentido magoado, ferido, e acontece que agora os dois estão aí, dois bobeques, desculpa, dando lugar para o maligno, não é? Desculpa de novo, porque o Eterno não está nessas coisas, meus queridos. O Eterno não está em contenda. A oração de Yeshua, já li para vocês várias vezes, né? Yohanan, João 17. Pai, que eles sejam um como nós. Não é essa a oração de Yeshua? Queridos, como é que eu vou apresentar para vocês outra proposta, por mais sentido magoado, ferido que você está no seu coraçãozinho, não é? Meus amados, é que nem esposa, não é? Esposa com marido que briga. A esposa briga com o marido briga com a esposa, não é? Ô, queridos, se vocês são crentes, não é? Vai se converter, queridos, não é? Pelo amor de Adonai, não é, queridos? Vamos se converter aí, não é? Vamos chegar diante do Pai que está no céu e falar, olha, Pai, o que está acontecendo com a minha vida, não é? Aonde foi que eu errei? Para que eu volte e eu possa me corrigir, eu preciso me corrigir. Estou diante de uma situação complexa e eu preciso me corrigir. Não estou conseguindo, mas eu fiz votos no meu casamento. E o Senhor não se agrada de pessoa tola. Então, aquilo que eu me propus a fazer, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, queridos, o casamento judaico não tem votos, viu? Você não sabia disso, não é? Pois é, não tem votos. Ah, por isso que o judeu se divorcia, né, Céu? Não, não é por isso que o judeu se divorcia. Acontece que votar e não cumprir é algo muito sério para o judeu. Mas o judeu faz um voto de casamento quando ele quebra o copo. Não é? Ele quebra o copo dentro do lenço. E quando ele quebra o copo dentro do lenço, ele diz aquilo de uma maneira bastante clara. Assim como você não pode refazer o copo de cristal quebrado, você também não mais vai poder ser uma pessoa completa sem a outra que está ali com você. E isso fica muito claro na cerimônia judaica. Mas nós não temos votos. Nós não temos votos como vocês tradicionalmente trazem votos aqui no Ocidente. Não é? Porque o que ocorre? Vai votar lá, depois acontecem as situações e você vai agir com o Eterno de uma maneira abominável, atraindo a presença do adversário, abrindo portas na vida dos seus filhos. Queridos, que coisa horrível de se ver um casal brigando na frente dos filhos, queridos. Queridos, que tipo de modelo? Depois amanhã você vai ter o seu filho gritando com você, aí você chama a missionária Céu para orar pelo seu filho. Amados, não convém a santos, amados, nós vivemos dessa maneira. Queridos, não permita que a sua vida seja um alvo para que os seus filhos, as pessoas que você conhece, olhem para a sua vida e digam, eis aí o Deus que eu não quero para mim. Vão lá na congregação, estão lá e depois saem, estão se matando. É assim, queridos, que a gente tem de viver. Será que nós somos agora os mascarados, queridos? Não é? A gente tem uma face para as pessoas que nos veem, não é? Eu já contei para vocês. Lá na congregação que eu estava, junto com meu esposo, alguns anos, chegou uma pessoa, e na frente de todo mundo, queridos, na frente de todo mundo, falou lá para o pastor, falou, pastor, deixa o meu marido morar aqui na igreja, porque aqui ele é uma bênção, mas em casa ele é o Rassatã. Meus amados, será que a gente tem de lidar com isso? Onde uma aparência é diante dos olhos das pessoas e nós sermos outra coisa em outro lugar? Será que este é o modelo realmente que nós temos, queridos? Queridos, sabe quem é que pode dar o maior testemunho acerca da sua vida, de quem você é? É as pessoas que moram embaixo do seu teto. Imagina que essas pessoas têm uma impressão de você, e aí quando você está ali, as outras pessoas têm outra impressão de você, não é? Imagina uma pessoa num ambiente onde o marido ou a esposa diga, mas que hipocrisia, não é? Olha, a pessoa está aqui agindo dessa maneira
Eu é que sei o que eu tenho lá em casa, viu? Será que nós temos de viver assim? Será que é esse o tipo de conversão que o Pai nos tem falado? Conversão, queridos, é a palavra chamada techuvá, é o retorno ao eterno, não é? Amados, um de nós, olha, eu estou com problemas, eu não estou falando mesmo com uma pessoa, com outra pessoa, esse aconselhamento está falando ao meu coração porque eu estou magoada. Alguns casos a coisa é mais latente ainda, viu, queridos? É com filhos, são coisas graves, não é? Queridos, quando a coisa chegar neste pé, vocês precisam de aconselhamentos. Agora deixa eu dar uma diquinha para as mulheres, não é? Queridas, o aconselhador não pode ser um homem. Você está fragilizada, você está passando por um momento complexo e você não vai poder procurar um aconselhador homem. Homem, sua conselheira não pode ser uma mulher, exceto que ela esteja juntamente com seu marido para aconselhá-lo, ou você com a sua esposa presente. Não é? Não permita esse momento de fragilidade, principalmente se está envolvendo o casamento. Queridos, eu costumo aconselhar as mulheres e o meu marido eu passo para ele a peteca dos homens. Quando eu vou aconselhar o casal, eu posso aconselhar sim, mas somente o homem, mas nem neste universo, nem no próximo. Tá bom, queridos? Então é importante vocês terem esse entendimento. Eu já vi muito estrago ocorrer com mulheres indo procurar pastor para aconselhamento conjugal, queridos. Eu já vi muito estrago com homem procurando pastora para aconselhamento conjugal, missionários, missionárias, diáconos, diaconisas, entre outros aí, presbíteros, pode colocar nomenclatura que for. Homem se aconselha com homem, mulher se aconselha com mulher. Então eu desejo de coração que você que chegou nesse pé, e você é crente, a outra parte também é crente ou respeita a sua fé, procure um aconselhamento para que essa coisa possa deixar de crescer. Queridos, é inevitável que isso aí vire um monstrinho, destrua sua shalom por completo, destrua sua qualidade de vida, sua vontade de vida. Queridos, como que eu posso glorificar o nome do Pai se eu estou com problema com outra vida? Uma vida está com... Ou, se a vida está com problema comigo, mas eu não estou com problema com ela, aí é outro caso, tá, queridos? Agora imagina, eu estou com problema, outra pessoa, eu me sinto ofendida, magoada, ferida. Como eu posso glorificar o nome do Pai na minha vida se habita em mim sentimentos ruins em relação à vida de quem quer que seja? Então, enquanto a gente está a caminho, queridos, a gente tem de entrar em acordo com as pessoas que podem nos entregar nas mãos dos verdugos. Ou seja, se eu fiz mal mesmo, eu fiz mal de verdade, a pessoa ali, ela sofreu mal, tudo bem? Por minha parte, eu sou a pessoa responsável pelo mal que a pessoa sofreu. Queridos, mais do que rápido saia desse esquema, porque o Eterno é vingador dessas coisas e vai começar a acontecer tudo de ruim com a gente. Nós entramos na área do Rassatã, queridos, nós entramos no território maligno. Nós não podemos ter sentimentos ruins em relação às vidas, queridos. Entendem? Então, assim, mas a pessoa que me fez mal, ela é má de verdade. Então, mais um motivo para você ter misericórdia dessa vida. Porque se você é uma pessoa salva, então tenha misericórdia dessas vidas que estão indo para o inferno, meus queridos. Você tem o Eterno e essa vida vai ter quem? Não é? E eu sempre tenho que procurar paz. Você sempre vai ter que procurar paz, é o que as escrituras dizem. Nós temos de procurar shalom. Mas a outra parte não quer. Não é problema seu mais. Você procurou a shalom. A outra parte não quer, deixou de ser problema seu e passou a ser problema do Eterno. Existe um lado positivo, extremamente positivo sobre a sua vida, sobre isso. A partir do momento que você procurou entrar em acordo com a pessoa e a pessoa se recusou terminantemente a entrar em shalom com você, você foi liberada de toda palavra de maldição e
toda e qualquer coisa. É a outra pessoa que não quer paz. Por isso as Escrituras dizem, quando depender de você, tenha paz com todos os homens. Isso depende, na verdade, só de você. Agora, depende do outro. Por exemplo, você que é a trimiliquenta, o trimiliquento, você que está causando, você é o causador, não é? Meu filho falava, né? Meu filho que morreu, ele dizia, mãe, o meu irmão está causando. Ele vinha lá e contava e dizia, ele está causando. Não é causando, é aquela pessoa que a culpa é dela. É ela que está irredutível, não é? Você é o que está causando esse problema? Libera, meu querido, minha querida. Pelo amor de Adonai, libera. Não é? Céu, e aí, eu vou me abrir para de novo passar por isso? Não, de jeito nenhum, você não precisa isso. Mas você pode liberar essa vida e você não vai estar na mão dos verdugos. Você não vai estar na mão dos verdugos, ou seja, você não vai sofrer os açoites da vida porque você está alimentando maus sentimentos no seu espírito, no seu coraçãozinho, não é? Então, assim, você tem de se abrir para pacificação. A pessoa não quer, deixou de ser problema seu. Deixou de ser problema seu. Aí o Eterno vai se ver com essa vida, vai tratar no coração dela e tudo mais. Chegou no ponto de agressão, vocês estão se agredindo, seja o casal, seja irmão, seja pai com filho, precisa de um interlocutor, queridos. Precisa a história da maionese desandada, vai ter de virar, a pobre coitada vai ter que virar um patezão, tá bom, queridos? Uma coisa positiva do patê é que ele incorpora, não é? Ele aumenta o tamanho. Então imagina, duas pessoas que se inimizaram e resolveram os seus problemas, elas também se tornam mais fortes uma com a outra do que antes. Agora, tem de haver essa interlocução, queridos. É necessário que a gente possa ter essa interlocução, possa ter uma pessoa da confiança que não vai sair por aí contando da sua vida para os outros, viu, queridos? Não é? Tem de ter uma pessoa da sua confiança e que seja da confiança do outro também, para que possa intervir nessa relação. Tá bom, amados? Eu desejo de todo o meu espírito, de toda a minha alma, de todo o meu ser, que não hajam entre vocês contendas, não é? Que vocês não tenham de passar por coisa pior que existe no universo, queridos, é alguém ser acusado. Queridos, já tem Rassatã acusando a gente o tempo todo lá, de dia e de noite. Nós já temos Rassatã falando lá mal das nossas vidas. Para que a gente vai ajudar ele, amados? Para que eu e você vamos nos dar vamos dizer, como é que eu vou, nem sei o que dizer, né? Como é que nós vamos nos dar o luxo de sermos ajudantes de Rassatã, queridos? Me economize, né? Vamos mudar de atitude? Vamos ser melhores? A gente disse para o Eterno que a gente queria nos converter. A conversão exige um preço de nossas vidas e eu desejo de coração que você não seja irredutível, não é? Nas suas opiniões. Você não sabe o que o Eterno pensa sobre sua opinião. E se você estiver errado ou errada? E se for você que está errado na relação? Como é que você vai ficar diante do Todo-Poderoso? Todos nós compareceremos no tribunal do Messias Yeshua. Por isso, meu querido, minha querida, cuidado. Eu tenho muito temor no meu coração quando eu vejo esse tipo de coisa se formando na minha frente, muito temor. Porque eu sei que todos nós compareceremos diante do nosso Pai, por meio do Messias, para um julgamento sobre o bem e o mal que nós fizemos pelo meio desse corpo. Lute pela Shalom, queridos, e empenhe-se em alcançá-la. É o meu desejo sincero, em nome de Yeshua Mashiach.